E aí pessoal, então nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre a API Fi. E depois, no decorrer das aulas do módulo, eu vou mostrar para vocês essa automação aqui no detalhe, como eu fiz ela. Aqui tem todos os materiais e dicas e links também dos atores que a gente utilizou aqui da API Fi para fazer essa automação. E também depois essa outra automação aqui que serve para fazer o scrap lá do Instagram. Seja do perfil, de uma postagem, dos comentários e assim sucessivamente. Então, nesse vídeo aqui a gente vai ver o que é a API Fi, como funciona a API Fi, o que é o Web Scraping e também a diferença entre o Web Scraping e o Web Crawling. A gente vai ver também algumas possibilidades aqui dentro da API Fi, algumas coisas que a gente pode fazer e também como funcionam os atores aqui da API Fi, que nada mais são do que os agentes aqui, a denominação para os agentes deles aqui que vão realizar uma tarefa específica. A gente também vai ver brevemente sobre a legalidade ou ilegalidade desse Web Scraping que a gente vai realizar aqui pela API Fi. E depois eu vou mostrar para vocês aqui na prática a gente utilizando alguns atores. Então pessoal, a API Fi nada mais é do que o que ela já diz aqui. Ela é uma plataforma full stack de Web Scraping. Então ela tem aqui diversos atores para fazer algumas automações e também a extração de dados de sites, redes sociais, lojas e muitas outras coisas que a gente vai ver aqui depois no mercado aqui de atores. A API Fi é uma empresa grande, ela é utilizada por diversas empresas grandes e tem muitos dos atores dela aqui que são verificados e criados diretamente por ela. Isso aqui a gente vai ver no detalhe também depois, mas vocês têm que tomar cuidado porque eles normalmente vão ser os melhores ou os mais baratos, porque a gente vai ter aqui $5 de créditos também para utilizar e para testar todos os atores que tem aqui. E ela, além de possuir um marketplace aqui facilitado para você encontrar os atores conforme a necessidade do que tu vai querer fazer aí, ela também proporciona para a gente uma estrutura escalável, porque ela roda tudo na nuvem e tem um storage, um armazenamento próprio aqui dela. Então vocês vão clicar aqui num botão que tiver aqui em cima para criar conta e depois vocês vão ir para o console e para o dashboard de vocês. Vou esperar abrir aqui. Então a API Fi ela funciona basicamente com 3 pontos principais, que são os atores, que são de fato os agentes, as automações que vão fazer o que a gente quer fazer. Nesse caso aqui ele vai fazer o scrapper do Instagram, a transcrição de vídeo do YouTube. Aqui tem um ator que vai fazer a extração de e-mails do Google Maps. E tudo isso que a gente fez em uma automação lá, que tem uma planilha e tudo mais, ela já faz aqui pra gente de uma maneira mais facilitada, se vocês configurarem bem certinho a chamada HTTP de vocês. Então, esses aqui são os atores, você vai ter também as tuas chaves API e você vai ter também um armazenamento. E como eu falei para vocês, ao criar a conta, vocês vão ganhar $5 aqui para testar. E, por exemplo, essa automação aqui do Instagram Scrapper, eu vou clicar aqui nela para vocês verem esse ator. Então, ele vai me custar $2,30 por 1000 resultados. E depois eu vou fazer um vídeo só mostrando isso aqui para vocês e como vocês vão fazer para testar os atores, se é exatamente o que vocês querem aqui dentro da API Fi e depois como vocês vão fazer para fazer as chamadas aqui de fato aqui no N8N para vocês conseguirem integrar esse sistema com o sistema aqui da API Fi. Então aqui a gente tem os atores, aqui a gente tem o nosso storage, que é o nosso armazenamento de tudo que a gente já fez o scrapper ali, ele fica armazenado aqui também. Aqui vocês vão ter as runs desses atores, que vão ser as vezes que eles rodaram, quanto que custou, aqui vai ter todos os dados. Se vocês clicarem nela, vocês vão ver o resultado também. Aqui embaixo vocês vão ter as informações de cobrança de vocês e também vocês vão ter a API de vocês que vocês vão clicar aqui. Clicando aqui nesse botão aqui em cima, ele vai abrir essa aula. Se você clicar aqui para gerenciar os teus tokens, você vai poder criar um ou mais tokens aqui. Eu vou criar um token aqui com vocês quando a gente estiver fazendo ali a integração com o nosso primeiro ator. Agora a gente só está tendo uma visão geral aqui da plataforma. E aqui vocês vão vir para encontrar os atores de vocês, na API Fi Story. Aqui vão ter várias categorias para vocês buscarem atores. Vocês podem vir aqui em ver tudo, que ele vai trazer essa lista aqui um pouco mais detalhada. E aqui tem diversos atores que fazem diversas coisas. Tem ator para fazer scrapper do LinkedIn, tem ator para fazer scrapper do YouTube, tem ator para fazer scrapping do Booking, tem ator para fazer scrapping do TikTok, tem um monte de coisa aqui. Tem mais de 4.000 atores, como está dizendo aqui, para vocês buscarem. E cada ator pode fazer mais de uma coisa. Por exemplo, eu vou entrar aqui nesse Instagram Scrapper, isso aqui que eu falei para vocês, ó, para vocês tomarem cuidado, que normalmente os melhores e mais confiáveis foram feitos aqui pela API Fi. Aqui vai ter o número de pessoas que está usando e aqui vai ter a nota deles. Então vou clicar nesse ator aqui para mostrar para vocês que dentro desse ator aqui, ele vai ter mais algumas ações. Eu vou fazer uma aula mais detalhada sobre isso, mas basicamente aqui nos atores você vai ter o input, que é a chamada que você vai fazer, você vai copiar daqui para jogar lá para o N8N, por exemplo, e aqui vocês vão ter a aba de informações desse input. Aqui ele vai ter todas as informações, o que ele faz, o que ele não faz, quais são as limitações,
como que você tem que configurar ele, e normalmente eles também têm um videozinho aqui te mostrando algumas features que você pode realizar ali com ele. Mas é bem tranquilo de vocês testarem, é só jogar a URL da chamada lá no N8N e depois eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para fazer isso. Aqui embaixo então a gente vai ter para fazer o scrap dos rios desse perfil, o scrap dos posts, o scrap dos comentários, um scrap de mais detalhes do perfil e um scrap das menções desse perfil. Então dentro desse ator aqui do Instagram Scrapper, ele vai ter mais todas essas ações. Voltando aqui para os atores, vocês também podem acessar a loja de atores aqui. Então esses aqui são os atores que eu já usei nessa conta aqui, e a gente vai vir aqui em Go to Store, e a gente vai ter aqui a nossa loja de atores novamente. E pessoal, qual que é a diferença que eu falei para vocês lá entre web scrapping e web crawling? Então, scrapping nada mais é do que você fazer uma raspagem de dados, é você extrair os dados de algum lugar automaticamente. E a diferenciação mais simples entre o scrapping e o crawling é que no scrapping você vai fazer essa raspagem desses dados em páginas específicas que você vai ter pré-definido ali. E no crawling, você vai fazer esse scrapping automatizado, uma navegação automatizada em múltiplas páginas. Basicamente é essa a diferença, e essa parte do scrapping dos dados digitais, elas são uma área cinzenta no direito. Então tomem cuidado, só tentem utilizar APIs públicas ou serviços que têm dados públicos. Não abusem do robots TXT dos sites para não sobrecarregar. E cuidado quando vocês forem fazer o scrapping de algum lugar que tenha dados sensíveis protegidos por senha ou por alguma política, algum termo de privacidade ou proteção de dados. Porque no ano passado, se não me engano, o LinkedIn processou mais de 100 pessoas que faziam um scrap em massa lá no site deles anonimamente. Mas pessoal, se vocês forem usar para vocês ou para algum negócio de vocês, provavelmente não vai ter problema. Só tomem cuidado para não ficar fazendo scrapping ou crawling em massa aí de sites ou de alguma ferramenta que possa ter algum dado sensível. E agora, pessoal, para finalizar aqui, algumas possibilidades que a gente pode fazer utilizando aqui o serviço da API-Fi. Então vocês podem fazer o scrapping, a extração de serviços de marketplace, como o Mercado Livre, a Amazon, que apareceu aqui embaixo antes. Deixa eu clicar aqui em e-commerce, vamos achar e-commerce Tools, e aqui ele vai ter da Amazon, como eu falei para vocês, tem do Walmart, tem do AliExpress e tem diversas outras automações e atores aqui que você pode utilizar para fazer uma pesquisa, para fazer uma busca ou para amplificar as automações de vocês. Vocês também podem fazer o monitoramento de redes sociais, fazendo o scrapping de comentários, como a gente fez aqui nessa automação, que eu vou mostrar para vocês depois como vocês rodam esse ator. Eu vou deixar esses templates aqui que ele já vem com a chamada aqui pronta para vocês. É só vocês alterarem o link de fato e a API de vocês, que ela vem aqui depois do igual API-Fi. Mas eu vou mostrar tudo para vocês mais no detalhe nas próximas aulas. Aqui dentro da API-Fi a gente também pode fazer uma automação para fazer um scrapping de alguma coisa e preencher um formulário, depois com isso com os dados filtrados aqui no N8N bem certinho. E também a gente pode criar stories aqui para armazenar os nossos scrappers e utilizar inteligência artificial. Então, pessoal, basicamente a API-Fi é uma plataforma que disponibiliza uma API poderosa que ela consegue fazer a raspagem, o scrapping de diversos sites ou serviços e também tem muitas possibilidades que a gente pode fazer aqui dentro dela. Então, o que eu aconselho é pegar esses $5 de crédito aqui e fuçar em tudo que tem aqui dentro. Ver vários atores de acordo com a necessidade da tua operação, do teu negócio ou de acordo com uma possível necessidade que tu veja em algum cliente que tu está pensando em prospectar e testar, pessoal. Não tem que ter medo de testar. Pega, faz várias chamadas, testa com links diferentes e assim tu vai descobrindo novas ferramentas e novas funcionalidades e também aprendendo coisas novas que nunca é demais. Então fiquem atentos aqui para quem fez esse conteúdo, se foi a API-Fi ou alguma outra empresa verificada. Se atentem também à nota do serviço e também se atentem aqui ao tipo de cobrança. Então aqui ele vai cobrar $5 por 1000 campanhas, é um Pay for Use. E tem algumas aqui que vão ter uma mensalidade, então talvez vocês tenham que buscar um outro serviço para sanar essa dúvida de vocês. Então esse foi o vídeo sobre a API-Fi. Aqui a gente vai ter a nossa loja, aqui vai ter os nossos atores, que são os agentes basicamente que a gente vai utilizar para realizar as ações específicas que a gente quer realizar aqui dentro da API-Fi. Que nesse caso aqui o ator é um Facebook Ads Scrapper. E a gente vai ter também aqui as nossas APIs e o nosso banco de dados, onde vai ficar armazenado todos os scrappers que a gente realizar aqui pela API-Fi. Então é isso, pessoal. Até as próximas aulas.